Agora então, vamos falar dos arcos trigonométricos, né? O arco trigonométrico, ele é a função inversa da função trigonométrica, né? Então, por exemplo, o arco do seno, o arco seno de x, é o seno elevado a menos 1. O arco tangente de x é a tangente elevada a menos 1, que é a função inversa. E como eu tinha dito, analisando a função inversa, né, em funções inversas, nas funções trigonométricas, como elas se repetem infinitas vezes, nós precisamos limitar o período dela, né? Então, aqui no caso do seno, o que a gente faz? A gente limita ela de menos π sobre 2 a π sobre 2, traça a bissetriz e inverte, né? Aqui então nós temos a bissetriz, nós temos o gráfico do seno de x, e aí você invertendo ela, rotacionando, aí você tem então o gráfico do arcosseno de x, tá? Esse é o gráfico do arcosseno de x. O arco cosseno de x, tá? Ele começa no ponto 0, ele parte de 1, então a gente vai limitar ele do ponto 1 até o ponto π, tá? Onde ele vem do ponto 0 até o ponto π de x, onde ele vem decrescendo. Nesse ponto, no ponto π, ele é o mínimo, e depois ele passa de novo a repetir. Então, a gente precisa limitar por quê? Porque qualquer outro ponto, se ele não tiver limitado, quando a gente traçar aquela reta, né, para ver se o gráfico é injetor, a função não vai ser injetora. Então, ele é limitado, né, para que seja injetora. Depois a gente traça a bissetriz, e aí inverte. Isso aqui vem para cima e essa parte vem para baixo. Então aqui nós temos a bissetriz, o gráfico do cosseno aqui, e aí quando a gente inverte, essa parte aqui do gráfico ela vem aqui para cima, né? E essa parte 1 do cosseno ela vem aqui para o que era, então, como que é a definição da função inversa, o que era domínio vira imagem, o que era imagem vira domínio, tá? Então esse aqui é o gráfico do arco cosseno de x. E claro, né, como tanto para o arco seno quanto para o arco cosseno, como eles são periódicos, você vai pegar esse intervalo aqui. Mas se você pegar o próximo intervalo, você também consegue inverter ele. Se você pegar o próximo intervalo, você também consegue inverter. Então, você vai inverter no período que você pegou, tá? No intervalo onde você pegou. Porque ela é periódica, ela se repete infinitas vezes. Então, a gente vai analisar nesse intervalo aqui, o mais próximo de 0. Aqui, então, o gráfico da tangente. No ponto, aqui eu vou pegar em torno do ponto 0, eu vou pegar essa parte aqui onde ele está se repetindo, eu vou limitar ela, vou traçar a bissetriz, aqui temos a bissetriz, temos o gráfico da tangente, e quando a gente rotaciona, ela tem esse comportamento aqui. Esse é o gráfico do arco tangente de x. Agora então, o arco cotangente de x. A gente vai pegar de 0 até π, tá? Eu vou limitar nesse intervalo. Traço a bissetriz. Quando eu rotaciono, essa parte aqui, ela tende ao 0 aqui, e essa parte, ela vem tendendo a π. Tá? Se ela estava tendendo a π no domínio, ela vai tender a π na imagem. E ela tem esse comportamento, esse é o gráfico do arco cotangente de x. Depois nós temos aqui o arco cosseno de x, o arco cossecante de x, que é 1 sobre o seno. Tá? Ele é, em todos esses pontos aqui, nesses intervalos, eles são funções pares. Tá? Ele tem o comportamento de uma função par. Então o que a gente faz? A gente vai cortar, a gente vai escolher o domínio cortando esses pedaços no meio, tá? Então eu vou escolher esse pedaço aqui e eu vou escolher esse pedaço aqui. Quando você traça a bissetriz, você inverte, então a gente tem essa parte aqui, ela vem para cá, e essa parte aqui, ela vem para cá, que é nada mais do que esse comportamento aqui, ó.
Esse é o gráfico do arco cossecante de x. E agora o gráfico do arco secante de x. O período que a gente vai escolher é de 0 a π, né, onde a gente vai limitar, porque novamente ele tem o comportamento de uma função par. Então a gente vai pegar esse intervalo e esse intervalo, traça a bissetriz, consequentemente o gráfico do arco secante é esse gráfico aqui. Muito obrigado, era isso que eu tinha para falar sobre função trigonométrica. Até mais.